Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanham. Hoje nós estaremos fazendo a mensagem de número 2 da série Fonte de Força. Ontem nós estivemos aqui falando uma mensagem que até foi um tanto quanto longa, porém são mensagens mais completas, haja visto que é como se fosse um culto online. Então, que estas mensagens possam ser de bênção para a sua vida, para a sua casa. A própria Bíblia diz que a verdade é que nos liberta. E quanto mais nós estudarmos a Bíblia, nós conhecermos a Bíblia, nós lermos a Bíblia, falarmos da Bíblia, mais nós estaremos na verdade. Eu quero já dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão entrando. Um forte abraço a cada um de vocês. Eu quero, nesta noite, mudar um pouco daquilo que falei ontem sobre a mulher samaritana que Jesus lhe deu a água da vida. Na continuidade, quero falar um texto base. Veja: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Nós temos palavras lindas que partem do livro de Salmos, que todos nós sabemos que Davi, ele salmodiava ao Senhor e ele exaltava o Senhor por tudo aquilo que Deus fazia na sua vida. Haja visto que relatamos até isso em uma das nossas mensagens, ou em várias já, que Davi, depois de ungido, ele passa a ser fugitivo e não rei. Ele teve que buscar muito, aprender muito, lutar muito, sobreviver para poder chegar a ser o rei de Israel. A Bíblia, ela está recheada de lugares onde Deus exalta aqueles que nele confiam. Nós temos, só no livro de Salmos, nós temos ideias de que mostram a força de Deus para as nossas vidas, ou seja, uma força inabalável de uma fonte inesgotável. Como esta série chama-se Fonte de Forças, nós nos deparamos aqui com um salmo que Davi ele começa a escrever como se estivesse orando ao Senhor e dizendo: Senhor é a minha rocha, é a minha salvação. Quando ele está falando isso, ele está deixando-nos entender, passando a imagem de que o Senhor é como se fora uma montanha. Haja visto que montanha ainda seria pouco. Agora, no nosso pensamento tão pequeno, que não conseguimos imaginar alguma coisa mais ampla, que não conseguimos tirar. Se nós cavarmos, o máximo que nós faremos é um túnel em meio à montanha. É cavarmos ali o suficiente para entrarmos como se for uma caverna, mas de qualquer forma estaríamos dando abrigo. Quando ele passa essa mensagem, ele estava dizendo: o Senhor é como se ele fosse uma montanha para mim, e quando eu me agarro nele ou ele me agarra, nada pode me mover. Ele está dizendo: a minha fé depositada em Deus, ela é firme como uma rocha. Quando ele fala do Senhor, ele está falando de firmeza.
Ele está falando que tudo aquilo que ele depositava em Deus e que ele tinha, esta recíproca do Senhor, era estável, era seguro. Ele poderia balançar para lá, para cá, como aconteceu com ele, caiu no pecado. Davi foi altamente disciplinado por Deus. Quando ele começa a enfrentar dentro da sua própria casa tantas coisas, que se ele fosse um homem como nos dias de hoje, fraco em depressão, se ele caísse em depressão, se ele caísse ficasse o tempo todo pensando naquilo, ele teria sido destruído pelos seus próprios pensamentos. Mas mesmo na queda, mesmo no chão, ele se volta a Deus, ele se rende a Deus. E ele fala: o Senhor, Ele é a minha rocha. O Senhor é a minha salvação. Ele estava dizendo: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou ínfimo diante de Ti, mas eu sei que o Senhor é imensamente grande. O Senhor é poderoso, o Senhor criou tudo. E o Senhor para mim é como uma rocha inabalável. O Senhor para mim é aquele que me esconde no tempo da minha tribulação. O Senhor para mim é aquele que vem e me confronta no tempo do meu erro, que fala sobre o meu pecado, porém me acolhe como uma caverna segura. Ele chega a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele estava o tempo todo colocando Deus como o seu esconderijo, Deus como a sua porta de saída, Deus como aquele que perdoaria os seus erros, Deus como aquele que levantaria da queda, Deus como aquele que ouviria quando ele não tivesse mais ninguém por perto. Ou seja, ele estava deixando esses salmos para nós dizermos, e não apenas no Salmo 62, que usamos como base, mas se nós formos no Salmos 18, capítulo 18 e versículo 2, ele estaria dizendo também basicamente as mesmas coisas. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Ele começa a expandir tudo aquilo que ele, com o seu vocabulário pobre ainda, ele colocaria de adjetivo para Deus: rocha, fortaleza, libertador, meu rochedo, meu refúgio. Ele começava a enumerar meu escudo, ele começava a enumerar então tudo aquilo que o Senhor representava para a vida dele. Eu quero te chamar nesta noite porque são tantas as vezes nesta vida que nós precisamos, alguns falam de um colinho, alguns falam, nós precisamos tantas vezes de alguém que nos ouve, nós precisamos tantas vezes algumas coisas que ninguém pode nos oferecer. Nós precisamos tantas vezes de um ouvido apenas, sem palavras. Nós precisamos tantas vezes de alguém que nos aconselhe e não temos. E nos dias atuais, a depressão ela entra. O sentimento de solidão ele corrói. O sentimento de que não temos nada e nem ninguém por nós, ele é companhia inseparável. Nos dias atuais, a própria Bíblia, ela exorta que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Agora, porque eu fiz questão e o Senhor me deu esta série, Fonte de Forças, porque eu quero te chamar exatamente para uma análise através destas mensagens, para que você veja que o homem, quando você precisa dele mais, ele vira as costas para você. Amigos são pouquíssimos. E ainda assim alguns traem a confiança. Deus é aquele
único que no momento em que nós precisamos, Ele está olhando. Precisamos de uma voz, Ele fala através dos nossos pensamentos. Precisamos, através da nossa solidão, falar com alguém. Não temos, choramos. Ele entende lágrimas. Davi, ele começa a descrever no meio de toda a dor que ele passava, toda a sua angústia, todo o seu medo, porque ele via tudo em volta dele desmoronando. Era como se Davi ele tivesse tudo e do dia para a noite ele passa a ter nada. Aí chega um momento que ele diz que o Senhor é tudo na vida dele. E esta série é exatamente para que nós possamos mergulhar dentro de nós. Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não pratica a iniquidade, justo e reto é Ele. Aí nós buscamos, às vezes, conversar no chat com alguém. Nós contamos com um amigo, não, esse vai me estender a mão, esse vai me ajudar, esse conhece muita gente, vai me abrir uma porta. Esse, ele tem um bom relacionamento na diretoria da empresa, ele pode levar um currículo meu e me colocar lá. Eu te digo uma coisa, por experiência própria, quando nós mais precisamos, são os dias que mais nós ouvimos desculpas. Eu não posso, não tem vaga, não tenho agora, você me desculpe, não é o momento, isso não é para mim, procure outro, talvez ele consiga. O Senhor, Ele não nos dá nenhum tipo de desculpa. E esse tipo de mensagem aqui não é para você ou para mim ficar apontando o dedo para a vida de um ou de outro, sabe, nomeando melhores e piores amigos ou colegas. Não é para isso. É para te colocar em uma realidade que em todos os momentos da minha e da sua vida não há ninguém que possa estar com você. Quando você adoece, quando você cai em uma cama, apenas a família. Quando você fica em um hospital, como eu fiquei em uma UTI, nos primeiros momentos você recebe visitas. O tempo passa e a tua enfermidade ela persiste. E então, para quem tinha dezenas, talvez centenas de colegas possíveis amigos, se você contar aqueles que continuam na sua vida, depois do momento em que você precisa, você contará apenas nos dedos de uma mão e ainda sobrará dedos. Porque o Senhor, Ele nos faz saber através da sua palavra que apenas Ele é a nossa rocha. Que apenas Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que apenas Ele é a nossa rocha inabalável. Que apenas Ele é o local onde nós podemos nos refugiar quando nós enfrentamos dificuldades. Que apenas Ele é a diferença entre buscar refúgios em coisas passageiras e em Deus, que é um amigo, que é um refúgio, que é um socorro, que é uma rocha eterna. Eu te chamo a atenção nesta noite porque nós temos testemunhos diversos nas nossas vidas, e se nós abríssemos aqui um chat para falarmos e contarmos experiências, trocarmos experiências, cada um de nós teria alguma coisa para poder contar.
cada um de nós. É bem verdade que no mundo, cada um tem sua vida. É bem verdade que o Senhor, quando Ele cria Adão e Eva, Ele cria dentro de uma situação de perfeição, onde os homens seriam unidos. Mas chega um momento então que o próprio homem trai a confiança deste amigo eterno. E então começa a surgir o pecado que traz a desconfiança, que traz a morte espiritual, que traz a divisão, que traz a inveja e que traz aí o homicídio. O próprio irmão Caim mata Abel. Por inveja, porque Deus recebera a oferta de Caim em detrimento a de Abel, em detrimento a de Caim. A Bíblia, ela tem todos os exemplos na nossa vida para nós olharmos e começarmos a pensar um pouco. Se vale a pena nós vivermos distantes de Deus. E volto a dizer, distantes de Deus nada tem a ver com viver dentro de uma igreja. Congregar é bom, deve-se ter um compromisso, porque o homem, se não tem compromisso, a maioria deles não sabe ser igreja dentro de uma casa. A maioria não sabe se afastar do pecado e não deixar-se contaminar com as podridões do mundo, para que o seu templo esteja o tempo todo limpo. Eu te chamo nesta noite para que você possa, se estiver como eu estive em determinados momentos da minha vida, coração aflito, amargurado, cabeça que o pensamento voava ao longe tentando encontrar soluções e respostas, tentando pensar o porquê de algumas coisas terem acontecido, o porquê de pessoas terem desaparecido, o porquê de portas que eram abertas a partir de um determinado momento estarem todas fechadas. E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor nos ensina no meio da tribulação, que o Senhor ele age e Ele usa critérios e ferramentas que nem eu e nem você nunca entenderemos. Porque Deus tem os seus modos de trabalhar. Jamais entenderemos. A única coisa que nós precisamos entender é que esta abordagem desta série e abordagem desta fala desta noite, com base em Salmos, que nós lemos, Salmo 62, versículos 1, 2 e 3. Nós podemos saber que aí se concentra a capacidade de Deus nos reerguer, de Deus nos colocar de pé, nos encher de energia, para que possamos continuar, para que possamos aceitar que a vida, ela não é um mar de rosas, que a vida, ela não existe nada aqui neste mundo que você possa olhar e dizer, está perfeito. Porque a Bíblia diz, através do homem que o Senhor falou que foi, e não haverá homens mais sábios do que ele, Salomão. Ele disse que tudo embaixo do sol é ilusão. Então eu quero te dizer nesta noite que se você está frustrado com alguma coisa ou com alguém, se você sente na sua vida um vazio, seja lá pelo que for, se você se sente frustrado, decepcionado, eu quero te dizer aquilo que está escrito em Isaías no capítulo 40, versículo 29, 30 e 31.
Ele dá força ao cansado, multiplica as forças dos que não têm vigor. Ele diz que os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços aqui neste mundo certamente cairão, ele fala. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando eu começo a estudar a Bíblia, quando eu começo a confrontar os textos, quando eu começo a buscar as referências, eu fico pensando como pode ainda alguém duvidar do poder deste Deus. Se eu estou triste em um determinado dia e eu saio para fora e contemplo as estrelas, o céu, a grandeza do firmamento, eu chego a uma conclusão. Como pode alguém pensar que de uma explosão chamada Big Bang aconteceria uma perfeição? Eu quero te dizer nesta noite que há de chegar o momento em que o homem ele precisará aceitar que existe um Deus supremo, que existe um Criador que desde o primeiro momento ele não criou o homem para a perdição, ele não criou o homem para o pecado, ele não criou o homem para a fraqueza, mas ele criou o homem para estar ávido, ativo na sua presença. Ele criou o homem para fazer declarações como o apóstolo Paulo fez aos Filipenses no capítulo 4, versículo 13, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas para isso é preciso depositar uma fé. E a Bíblia diz que esta fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que ela traria resultados inimagináveis para as nossas frágeis vidas. Esse texto desta noite, desta segunda mensagem da série, é para mostrar a mim e a você que existe a realidade do cansaço e do desânimo nesta jornada chamada vida. Existe, mas é para mostrar a você como a esperança em Deus e a dependência de Deus são as chaves para as nossas vidas, para a renovação da nossa energia, da nossa força. O homem passa a partir do momento do pecado. Ele já era cuidado de Deus. Porque quando o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Ele apenas quis que o homem fosse aquilo que ainda quer, submisso a Ele, crendo nele, no domínio dele, no poder dele, porque todos os dias, na viração do dia, ele descia para falar com Adão e com Eva. Agora, depois do pecado, veio o vazio, veio a falta de confiança em si próprio, veio a falta de amor por si próprio, veio a falta de respeito nas relações humanas, veio as pessoas que têm mais poder aquisitivo, tendo o sentimento de grandeza, pisando nas menos favorecidas. Começou a surgir tantas coisas. Que o homem se tornou extremamente falível. E enquanto o homem não chega ao consenso de que a chave da sua fortaleza, da sua energia, a chave que ele precisa para abrir portas através da sua fé, está no seu Criador. Existem várias pessoas que usam a imagem da águia
em pregações de autoajuda. Isso daqui não é uma pregação de autoajuda. Isso daqui não é falando para você está no mundo da depressão, afundado, pensando em suicídio. Acorda, porque ainda existe saída. Não é para isso. É para dizer, eu tenho um Deus e conheço um Deus que cura a tua depressão, que te tira da tua tristeza, que te levanta da tua queda, que perdoa os teus erros. E que por mais que o homem aponte você o tempo todo, dizendo para você os teus erros, lembrando das tuas feridas abertas, existe um Deus que te perdoa e que apaga, e que passa o sangue do Filho dele, Jesus Cristo. A Bíblia diz e que joga estes erros, estes pecados, nas profundezas para nunca mais serem lembrados. Satanás usa a boca de um e de outro sempre para lembrar. Você, lembrando dos dias em que você caminhou nos erros. Não importa se já abandonou os erros. Satanás sempre levantará um para apontar a você que você é um derrotado. Que o que você fez não tem perdão, não tem saída, não adianta correr atrás de resultados, porque eles jamais, nunca virão. Você precisa colocar dentro de si as práticas da fé, de esperar no Senhor e permitir que Ele renove as suas forças. Mas como se faz isso, pastor? Oração. Comunhão com quem conhece a palavra, estudando a Bíblia. Ler a Bíblia, a leitura dela diária te coloca em uma rota de colisão com as tuas verdades. Te coloca em uma rota de colisão com o seu próprio eu, para você saber que você precisa de ajuda. Que a tua bateria também se esgota igualzinha de um carro. Ou talvez até pior. Porque o carro, você vai e com alguns dinheiros, você compra uma bateria e coloca aí. O ser humano, se ele não souber onde buscar, ele morre. Como muitos já foram. Angústias, tristezas levam à depressão profunda, que leva ao isolamento, que leva ao suicídio. O Senhor, Ele oferece para as nossas vidas, através da sua palavra, através da fé, porque a força de Deus, o apóstolo Paulo, ele disse, se manifesta plenamente na nossa fraqueza. Nós precisamos carregar dentro de nós esta humildade de sabermos que Deus se interessa por pessoas imperfeitas, que Ele levanta pessoas imperfeitas, que Ele aceita pessoas imperfeitas e coloca nelas propósitos de vida para trabalhar para o seu reino. Quando o apóstolo Paulo, ele disse para o Senhor que, Senhor, se o Senhor, por favor, tira esse espinho da minha carne, uma enfermidade que ele tinha. O Senhor fala para ele em 2 Coríntios 12, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos de boa vontade, saber que o Senhor se gloria nas nossas vidas e que nós fomos criados com o intuito de adorar a Ele, de glorificar a Ele. E Ele se glorifica até mesmo nas nossas fraquezas, porque Ele conhece até onde vai o nosso limite. É por isso. Nós precisamos aceitar para que em nós pouse e repouse o poder de Cristo. O apóstolo Paulo, ele dizia, sabe, que ele se regozijava nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aí ele disse, porque quando sou fraco, aí é que eu estou forte. Muito forte isso.
Mas para isso nós precisamos entender aquilo que Gideão, lá em Juízes 7:2, ele malhava trigo no lagar para poder alimentar a sua família. E a partir dali o Senhor envia um anjo, escolhe a Gideão e dá a ele um exército pequeno, para que ele soubesse e aquelas pessoas soubessem, reconhecendo que a vitória não veio das mãos humanas. Nesta noite, eu quero ser um pouco mais breve hoje do que foi ontem. Eu gostaria que você reconhecesse nesta noite as tuas fraquezas e limitações diante de Deus. Ah, pastor, falaram de mim. Ah, pastor, eu estou machucado. Ah, pastor, a fofoca me derrubou. Ah, pastor, eu pequei. Ah, pastor, eu traí minha esposa. Ah, pastor, eu escorreguei no pecado. Não importa. Não importa. Se você se humilhar, se você reconhecer a tua fraqueza, a tua limitação, o teu pecado, se você se debruçar em Deus, diante dele, nos pés do Senhor, e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor venha, perdoe o meu pecado, e que o Senhor use a minha fraqueza a partir de agora para glorificar o teu nome na minha vida, o Senhor fará. Porque a humildade é o pré-requisito para experimentar a plenitude da força divina. Quando nós pegamos todas essas coisas e nos apresentamos a Deus, nós começamos a ver que o Senhor age nas nossas vidas. Nós começamos a ver que o Senhor, Ele busca situações para que nós possamos olhar para dentro de nós e ver que existe um espaço vazio dentro de nós, que apenas uma coisa pode preencher: a presença de Deus. Nada se iguala, nada é grande o suficiente. Nenhuma palavra pode acalmar a tempestade interna. O divã de um psicólogo ajuda, mas não muda. Ajuda, mas não resolve. Remédios controlados te fazem dormir. No outro dia, se você não toma, você continua da mesma forma. Alguns chegam ao ponto de serem levados para um hospital, colocam lá uma camisa de força amarrada, com os braços cruzados, para que a pessoa mal se movimente. Porque a fraqueza já tomou conta da mente e dentro dela se instalou uma enfermidade, um espírito maligno, que o tempo todo usa as enfermidades para poder colher vidas que não se dobram diante de Deus. Se nós andarmos em corredores de hospitais, se nós visitarmos UTIs, se nós pregarmos em cadeias, se nós pregarmos nas ruas, nós nos depararemos o quão fraco nós somos como humanos, como homens, o quão fraco nós somos como pessoas. Eu te convido então a dobrar-se diante de Deus. Eu não quero alongar nesta noite. Eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida a convicção de Paulo, e volto a repetir quando ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero que você coloque na tua vida, assim como quero colocar na minha vida, essa necessidade, esta vontade, esse desejo de se reerguer, de dizer aquilo que está escrito em vários lugares de Salmo: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é a minha salvação, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos nos render ao Senhor hoje.
Comece a pensar aí. O que você precisa confessar a Ele? O que você precisa pedir ao Senhor para que Ele entre lá dentro de você e crie como se fosse um redemoinho, para tirar tudo aquilo que não presta, apagar literalmente o passado de erro, de engano, o passado de medo, o passado de insegurança, o passado que você vai a partir de hoje dizer: Senhor, eu quero me esconder nesta rocha, eu quero firmar a minha casa nesta rocha, eu quero estar debaixo das tuas mãos, seguro. Eu quero que o Senhor seja o meu libertador, o meu salvador. Eu quero que o Senhor seja a minha rocha inabalável. Feche os seus olhos por um minuto. Coloque a mão no seu coração. Todos vocês que aqui estão, aqueles que também assistirão depois, feche seus olhos. Comece a pensar quantas vezes você tem se entristecido. E às vezes você olha, você pensa até: é verdade, eu tenho me entristecido, e muitas vezes sem razão. Mas vem uma tristeza, parece que do nada. Quantas vezes você tem ficado sozinho e chorado e não deixa os outros verem você chorando para dizer que é forte. Mas a verdade é que o coração está ferido, a alma, ela está dilacerada. Existe aí um sangue que está escoando, indo embora. Existe aí uma ferida aberta de palavras que você ouviu e que nada, nem ninguém, nem o tempo está conseguindo apagar. Nesta noite, nós iremos orar agora, juntos, unindo a nossa fé, chamando a esse Deus Todo-Poderoso para curar a nossa vida interior, para curar a nossa alma, para curar a nossa mente, para curar a nossa história, para fazer de nós um novo homem, uma nova mulher, para fazer uma nova criatura, para que nós possamos dizer todos os dias com uma convicção extrema que o Senhor é o tudo na minha vida, que Ele é a minha rocha, Ele é a minha força, e eu tudo posso porque Ele me fortalece. Ah, Jesus, eu oro agora, eu te clamo agora, Jesus. Olhe agora para estas pessoas que oram comigo, Pai, que estão, Senhor, apresentando diante de Ti, Senhor, a dor, a tristeza, a angústia, a decepção, o medo, a insegurança. Meu Deus, esta pessoa não tem com quem conversar, Pai. Esta pessoa precisa mostrar-se forte para não abalar aqueles que estão em volta. Esta pessoa, ela vive como se não tivesse problemas, meu Deus, porque ela estanca aquilo que tinha que soltar para fora e contar para o Senhor no dia a dia. Esta pessoa se fecha, meu Deus, como se fosse, Senhor, um casulo e não deixa ninguém entrar, Pai, porque aí dentro resiste a insegurança. Porque aí dentro, Pai, tem um ser humano amedrontado, tremendo. Porque aí dentro, Pai, com a imagem aparente de uma pessoa muito forte, mora uma criança desesperada chorando. Oh, meu Deus, eu te clamo nesta noite para que a tua força, Pai, ela desça neste momento de oração. E esta cura que nós precisamos interna, Pai, ela aconteça hoje em nome de Jesus. Eu te clamo. Eu uso a minha fé agora, Pai, para abençoar a vida desta pessoa, para que ela seja curada de uma vez por todas. Pai, que a partir de hoje esta pessoa não tenha mais a necessidade, meu Deus, de tomar esses remédios faixa preta. Para que ela não tenha mais, Pai, tanta insegurança que lhe traz insônia.
Ah, meu Deus, ela tem medo do amanhã, ela tem medo das dívidas, ela tem medo, ó Pai querido, do credor, ela tem medo de quem ela não deve, ela tem medo, Pai, de dar o próximo passo, ela tem medo de se revelar, ó Deus, daquilo que realmente ela é e não ser aceita. Jesus de Nazaré, só o Senhor me conhece por dentro e conhece esta pessoa. Envie agora o teu Espírito Santo com o bálsamo sarador, aquele bálsamo de Gileade. Derrama sobre esta vida agora e arranca por dentro, meu Deus, esta dor, Pai, e lança nas profundezas do esquecimento. Oh Deus, o pecado não pode condenar esta pessoa porque o Senhor já pagou na cruz, Jesus. Ó Deus, o pecado não pode escravizar esta pessoa, porque a liberdade dela, o Senhor já lhe deu na cruz do Calvário, Jesus, através do teu sacrifício de morte. Em nome de Jesus nós oramos nesta noite. Declaramos que a partir de hoje, pela fé, Pai, que nós tomamos posse através da tua palavra. A mesma palavra que saiu da boca, Pai, de Davi, quando ele disse, no meio da sua queda: eu sou homem, eu sou pecador, mas eu tenho um Deus que me levanta, porque Ele é a rocha da minha salvação, Ele é o meu escudo inabalável, Ele é aquele em quem eu me escondo quando eu estou aflito, e é Ele que me responde. Ele é o meu libertador. Tomamos posse nesta noite do sacrifício da cruz que nos liberta, da cura interior, para que nunca mais Satanás use os erros para nos apontar, para que nunca mais Satanás transite na nossa história para nos fazer frágeis, porque somos fortes, porque até mesmo na nossa fraqueza o Deus que nós temos se aperfeiçoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está curado esta depressão, está curado este medo, está curado este pânico, está curado estes pensamentos que não deixam progredir, está curado esses pensamentos que não deixam se relacionar com ninguém, está curado estes pensamentos, ó Deus, que coloca esta pessoa como se fosse a pior deste mundo, a menor, a mais perversa. Em nome de Jesus está curado. E tomamos posse da nossa vitória, porque Tu eres, ó Jeová, a rocha da nossa salvação. Tu eres a rocha inquebrável e inabalável, que nos traz a força, a vida, a fé, a confiança e o poder de que somos fortes em Ti, Jesus, e de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém. E você diz amém e graças a Deus. Querido amigo, irmão, amiga, irmã, nesta noite eu disse que seria um tanto quanto mais breve. Você tenha uma semana abençoada por Deus. Comece essa semana olhando para dentro de você, pensando nesta palavra. Ouça quantas vezes você precisar esta oração, mas não seja mais escravo do passado, do pecado, dos pensamentos ruins, daquilo que Satanás usa para poder te escravizar e não te deixar avançar, daquilo que Satanás usa para te acusar o tempo todo e te colocar para baixo. Não deixe mais essa tristeza te consumir, essa angústia tomar conta, porque você é feito à imagem e à semelhança de Deus. Estão abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Queridos irmãos, mais uma vez eu quero te pedir ajuda, você que puder, ajudar o Projeto Semear a expandir. Você pode estar escrevendo no meu e-mail, comprando uma camiseta, regisadmin@gmail.com ou Aline no telefone 4899-212-1767. Aline e o Tiago, o esposo dela, estão vendendo estas camisetas com dizeres bíblicos, boa qualidade, e 10% de toda a venda será revertida para a expansão do Projeto Semear. Eu conto com você, se você puder, em nome de Jesus. Se você é abençoado, abençoe também alguém, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Deus abençoe a todos vocês que aqui estão, que acompanharam, os que irão acompanhar depois. Nós nos veremos. Amanhã começa uma nova semana, segunda-feira, e nós iremos começar novos programas, começando o seu dia com Deus, e às 19 horas, antes que adormeças, em nome de Jesus. Nos vemos, até lá. Deus abençoe.